Deus pode todas as coisas, exceto obrigar-nos. Exceto obrigar-nos. Quando nós reconhecemos a nossa condição, reconhecemos que falhamos, reconhecemos que temos problemas, reconhecemos que temos fragilidades e vamos até Cristo, Ele coloca-nos o seu manto de justiça, Ele perdoa-nos. Mas ainda que eu me aproxime de Deus por um motivo terceiro, Ele está disposto a aceitar e transformar-nos. Deus ama-nos como somos, mas não nos deixa como estamos. Por vezes existem pessoas, e eu aponto também para mim, que teremos necessidade de bater no fundo para podermos ver espiritualmente falando, para podermos compreender o projeto e o plano de Deus para a nossa vida. Nós vamos começar o culto esta manhã abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas e vamos ler o capítulo 15. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versos 11. Vamos ler então. Diz a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. A nossa história começa e diz que um homem tinha 2 filhos. Esses 2 filhos representam todos os filhos de Deus que estão presentes na igreja. E o mestre observava a dificuldade que muitos filhos têm em construir a sua autonomia em relação aos pais. Às vezes eu escuto alguns pais dizendo: quando ganhares o teu próprio dinheiro e tiveres a tua própria casa, tu vais fazer aquilo que tu quiseres. Mas hoje esta é uma questão muito sensível, porque existem muitos jovens adultos. Vamos só aguardar um pouquinho. Hoje esta é uma questão muito sensível, porque existem muitos jovens adultos que não conseguem obter a sua autonomia financeira e vivem num constante conflito com os pais. Mas o mestre, ao mesmo tempo, via a dificuldade que os pais têm na assistência do amadurecimento dos seus filhos, ora reprimindo-os, ora sendo demasiado permissivos. Muitas vezes os pais tendem a dramatizar e a complicar as tensões em vez de resolvê-las. Mas nesta história de família, a ausência de uma mãe torna difícil o relacionamento entre 3 homens. Normalmente é a mãe que tem a função de mediadora diplomática. É a mãe que tem um papel de airbag emocional perante o efervescer da testosterona. Procura sintonizar o afeto dos filhos entre si e o afeto dos filhos e do marido. Mas quando faltam dos pais no agregado familiar, é o cônjuge presente que vai assumir a função de pai e de mãe. Por isso, nesta história, os 3 sofrem. Os 3 sentem-se magoados. No relato sobressai um pai que se sente incompreendido pelos filhos e os filhos que se sentem injustiçados pelo pai. Por outro lado, nós encontramos também rebeldia, tanto daquele que foge de casa como aquele que permanece em casa. Nesta parábola, o mestre vai limitar-se a apresentar os fatos, simplesmente, e nós vamos refletir sobre os mesmos. Embora a história não saliente de forma explícita o retrato, o perfil de cada um deles, nós vamos encontrá-los perfeitamente retratados no texto bíblico. Eles são 2 irmãos. O mais novo, nós vamos dizer que seria um vadiolas, um aventureiro. Ele nunca parava em casa. Era aquilo que nós considerávamos como um irresponsável. Mimado, mas também provavelmente amoroso. Normalmente os meninos rebeldes e mimados também têm esta componente. Eles são amorosos. O mais velho é caseiro,
trabalhador, mas porém calculista, com uma agenda escondida por trás, ressentido e invejoso. E a história começa apresentando o filho mais novo. Vamos dizer que é um curioso e um eterno insatisfeito. Ele nunca está bem onde está e nunca está satisfeito com aquilo que tem. Quando ele resolve falar com o pai, ele diz-lhe: meu velho, meu cota, dá-me antecipadamente a minha parte da herança, porque eu quero sair de casa, eu não aguento viver mais debaixo da tua tirania. Normalmente, quando é que os filhos recebem a herança dos pais? Quando os pais morrem. Na verdade, o que ele estava a dizer ao pai: eu quero que tu morras. Era isso. Eu quero que tu morras. Ele não consulta a opinião do pai nem do irmão sobre o património da família, exige e não há mais discussão. O pai, para ele, representa apenas um cartão multibanco quando ele necessita para pagar contas. No entanto, a reação do pai faz-nos refletir. O respeito pela liberdade do filho é maior do que os seus temores ou os seus interesses. É verdade, como pai, ele tinha muitos planos, tinha expectativas para os seus filhos, planos académicos, planos familiares, expectativas profissionais, expectativas espirituais. Mas, em última instância, são os filhos que têm que construir o seu caminho. E nenhum pai pode tomar as decisões pelos seus filhos. O pai chamou os seus contabilistas, fez uma avaliação do património e deu ao filho a parte que lhe correspondia. Sabem que na cultura hebraica, e podemos ter esta referência de Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 17, nós encontramos o direito de primogenitura. E no direito de primogenitura, o filho mais velho tinha direito a dar continuidade ao legado, ao património da família. Mas, por exemplo, nas culturas pagãs circunvizinhas, o filho mais velho poderia ser oferecido como sacrifício para apaziguar a ira dos deuses em holocausto. O filho mais velho normalmente recebia 2/3 da herança e os filhos mais novos ficavam com o restante terço dividido entre si. Este jovem aldeão provinciano, nós hoje diríamos um agrobeto, ou um novo rico com tiques de azeiteiro, é agora um excêntrico que ganhou o Euromilhões. Ele vai se instalar numa cidade bem longe de casa e é aqui que vai começar o seu declínio. À medida que ele se vai afastando da casa do pai, ele vai descendo, espiritualmente falando. Ele comprou imediatamente várias túnicas Hugo Boss, mandou construir uma casa com piscina interna, como se fosse um riad, numa das zonas mais nobres da cidade. Rodeia-se de acompanhantes, prostitutas de luxo e de uma série de amigos que se riem das suas piadas secas enquanto vivem à sua custa. E dizia: isto é vida. Dizem que o dinheiro não compra a felicidade, mas a verdade ajuda. A luxúria, os vícios, dão-me asas, dizia ao filho pródigo. A realidade é que este estilo de vida era muito diferente daquele que ele tinha na casa do seu pai. Este ingênuo mão rotas não sabe que os delírios de grandeza são muito mais caros do que parecem. Esbanjar e poupar não são atos compatíveis. Uma vida de luxúria ou libertinagem compromete a médio prazo, seriamente, a saúde física, mas sobretudo a saúde espiritual. O objetivo final desta proposta de vida diabólica é a escravatura. Escravos de vícios, de contas que não conseguimos pagar, de relacionamentos que não conseguimos recuperar e até de doenças. Um dia este jovem, já com algumas dívidas para pagar, recebeu o extrato da sua conta e percebeu que este extrato estava negativo. De repente ele ficou sem ouro, sem saúde e sem amigos. E para complicar o quadro, uma seca terrível devastou a região onde ele vivia. Queridos irmãos, quando nós estamos longe de Deus, a seca e a esterilidade
vão chegar à nossa vida, tanto nos relacionamentos, como no casamento, como na vida espiritual, como na vida profissional. Quanto mais próximos estivermos de Jesus, mais próximos vamos estar uns dos outros, enquanto famílias, enquanto igreja. Este jovem vai procurar trabalho junto dos amigos que celebraram com ele vários festivais, várias noites loucas. E percebeu que ninguém se mostrou disponível para ajudar. O único emprego que conseguiu foi aguardar uma vara de porcos. Um príncipe na casa do pai era agora um guardador de porcos. Vou beber um pouquinho de água. Para um judeu, conviver com porcos era algo abominável. Sabem que na cultura egípcia, os portadores de porcos não podiam participar da vida religiosa. Eles não iam ao templo. Mesmo as famílias mais pobres nunca dariam as suas filhas em casamento a guardadores de porcos. Quer dizer que este jovem já nem sequer tinha a expectativa de construir a sua própria família. Quando nós deixamos a presença de Deus, podemos tornar-nos como porcos. A situação era tão difícil que ele desejava alimentar-se com a comida dos porcos. Será que a bebida e a comida que temos posto em cima da nossa mesa para alimentar a nossa família e até a nós próprios é comida da casa do Pai? Ou é comida e bebida da casa da pocilga? Será que os programas e as músicas que eu ouço, que eu vejo, são programas da casa do Pai? Ou será que são programas da pocilga? Será que a forma como eu me apresento, como eu me visto na presença de Deus, será um outfit da casa do Pai? Ou o modelo Pig Fashion? Na sua casa bastou dizer, dá-me a herança. E ele recebeu. E aqui ele nem se atreve a pedir um punhado de alfarrobas para matar a fome, porque a ração dos porcos era demasiado importante. Nas pocilgas, onde costumam acabar estes pródigos, os porcos têm mais valor que o ser humano. Quanto mais porco alguém for no sentido de fazer concessões morais e espirituais, mais valorizado é na pocilga. De uma forma violenta, este jovem vai aprender e constatar que no mundo existe prazer, existe luxúria, existe libertinagem, mas também existe desilusão, sofrimento e escravatura. Descobre que a sua insatisfação não tinha tanto a ver com as necessidades, mas sobretudo com expectativas descalibradas, com caprichos. Afinal, na casa do pai ele tinha tudo o que precisava para ser feliz, mas as suas reais necessidades já estavam até preenchidas. Às vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida para perceber que nós até éramos felizes, mas não valorizávamos aquilo que tínhamos. Muitas vezes pensamos que precisamos de mais coisas. Um carro novo, uma casa nova, roupa nova, novos gadgets, uma nova viagem, novos cursos e formações. E, no entanto, já tínhamos o suficiente para sermos felizes. Mas não conseguimos aquietar a nossa alma perante Deus. A felicidade que depende do ter é muito frágil. Quando nós perdemos aquilo que temos ou não conseguimos alcançar aquilo que almejávamos, não vai sobrar nada. Por isso Cristo quer que sejamos. Como tinha fome, ele lembrou-se do que tinha em casa. Na realidade, o que fez pensar novamente na casa do Pai foi um motivo em terceiro, a fome. Mas ainda que eu me aproxime de Deus por um motivo em terceiro, Ele está disposto a aceitar e transformar-me. Deus ama-nos como somos, mas não nos deixa como estamos. Agora começa a tomar consciência da sua condição e pensa em levantar-se para ir ter com o seu pai. Mas não era assim tão fácil. Admitir diante de todos que tinha falhado, admitir que a sua visão ideológica tinha fragilidades, é tremendo.
E por isso hoje nós encontramos muitos pródigos e muitas pródigas que não estão dispostos a sair da sua trincheira. O orgulho não os permite. Mas deixem-me dizer-vos que o orgulho continua a ser o impedimento para a salvação. No livro sapiental de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 17, nós encontramos a citação de que o Senhor abomina olhos altivos. Isto significa orgulho. O pródigo já não tinha a certeza se o pai estaria disposto a aceitá-lo. Sabem que a recordação do pai em lágrimas a despedir-se dele há vários anos atrás atormentou-o. Ele deitava-se muitas vezes com esse quadro na cabeça, incomodado. Então ele pensou: eu vou chegar e vou dizer, pai, eu ofendi a Deus, eu ofendi-te, mas eu já não quero ser teu filho, eu quero ser apenas um empregado. Agora eu não posso viver até ao final da minha vida sem receber o teu perdão. Eu não consigo viver o resto da minha vida sem ter o teu perdão. E este jovem teve necessidade de bater no fundo para poder levantar-se. Por vezes, existem pessoas, e eu aponto também para mim, que teremos necessidade de bater no fundo para podermos ver, espiritualmente falando, para podermos compreender o projeto e o plano de Deus para a nossa vida. Mas, entretanto, por vezes já perdemos quase tudo. Outros batem no fundo e já não têm forças para sair dali. E se não for através da previdência e da misericórdia de Deus, nós nunca vamos conseguir sair do fundo. Foi o amor do pai que o trouxe novamente para casa. Se o pai fosse um ditador ou alguém que se tivesse demitido do papel de educador, talvez o filho já não tivesse vontade de voltar para casa. Mas como ele sabia que o pai o amava e verbalizou várias vezes, porque o amor não pode ser apenas demonstrado, também tem que ser verbalizado. E todos nós temos necessidades de afeto. Todos nós temos necessidade de ser valorizados, até por uma construção de uma autoestima equilibrada. Precisamos. Aquele filho sabia que podia voltar para casa, ainda que não concordasse com algumas regras da casa do pai. E regressou. Sabem que lá na casa do pai não havia telemóvel, não havia internet, não havia as tecnologias que nós temos hoje. Mas a intercessão do pai finalmente produziu resultados. Num dia em que ele talvez não esperasse, o filho regressou. E nós podemos imaginar o filho e o pai fundidos num abraço. Ele regressava todos os dias ao caminho onde tinha visto partir o seu filho. E eu acredito que aquele pai naquele local, muitas vezes ele levava o seu pensamento a Deus, orava, intercedia, e fê-lo durante vários anos. Este pai representa todos os irmãos que aqui estão esta manhã e que nos ouvem através da via telemática, que têm orado, que têm intercedido por alguém e que estão na expectativa que essa pessoa regresse a casa. Um dia essas pessoas vão regressar, como aconteceu com o pródigo. O filho cheirava pior que um texugo, cheirava a porco, estava roto. Imediatamente o filho abre a boca e diz: pai, eu fiz-te muito mal. Pai, eu magoei-te. Eu não mereço ser teu filho. Mas sabem, o pai nunca se sentiu tão pai como agora. Ele recuperou a sua alegria de viver. Imediatamente vestiu o seu filho com o seu manto, colocou-lhe o anel no dedo, como nós chamamos e conhecemos, e disse: preparem uma festa. Este é o meu filho, estava morto, voltou a viver. Eu tinha perdido e eu encontrei-o. O manto do pai representa o caráter de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos a nossa condição, reconhecemos que falhamos, reconhecemos que temos problemas, reconhecemos que temos fragilidades e vamos até Cristo, Ele coloca-nos o seu manto de justiça. Ele perdoa-nos. O filho tinha dúvidas sobre a sua filiação. Ele queria ser apenas um empregado, mas o anel representa a filiação. Somente os membros da família mais próximos poderiam utilizar o sinete da família. E o pai está a dizer: eu reconheço-te como meu filho. Depois de tanto tempo de silêncio, os velhos muros da quinta voltam a ecoar de alegria. Entretanto, nós encontramos o filho mais velho.
Ao aproximar-se da casa e ao ouvir o som da música, ele pergunta a um dos servos que encontra no caminho: o que é que está a passar na casa do nosso pai? E eles dizem: o teu irmão regressou a casa. E o pai está super feliz por vê-lo novamente no seio familiar. Mas este jovem não consegue conter o seu ressentimento. Ele está paralisado pelo ódio. Ele está envenenado pelo orgulho e recusa-se entrar pela porta da quinta. Versículo 28 remete-nos para esta vivência. E ali no mesmo local onde o pai recebe o pródigo uns momentos antes com um abraço poderoso, tem agora de sair para buscar o seu filho ressentido. Mas desta vez não há abraço. Com um gesto brusco, vocês podem imaginar o pai tentando abraçar aquele filho e o mais velho sacode o pai. E como um vômito longamente reprimido, ele projeta as suas críticas. Há tantos anos que eu te sirvo fielmente e tu nunca me deste uma festa com um serviço de catering. Tu nunca me deste um carro ou ofereceste umas férias nas Maldivas. E este teu filho, que nunca gostou muito de trabalhar e que gasta o dinheiro todo com prostitutas, tu fazes-lhe uma grande festa. A confissão estava feita. Ele diz: tu para mim não és um pai. Tu para mim és um tirano. Este jovem tem uma postura muito parecida com a do seu irmão. Enquanto o seu irmão não se importava de ser aceite como um servo, este queixava-se de ser tratado como tal, como um escravo. Curiosamente, o irmão mais velho, quanto mais se queria distanciar do seu irmão, mais se parecia com ele. O mais novo tinha dito um dia: pai, dá-me o meu dinheiro e eu vou ser feliz. E o mais velho diz agora: tu nunca me deste nada, eu nunca fui feliz. É exatamente o mesmo discurso, formulado de forma diferente. A felicidade daqueles dois filhos está centrada exclusivamente naquilo que podem receber, no materialismo. E estes pródigos do consumo, quanto mais têm, mais infelizes se sentem. Nós poderíamos classificar... Desculpem lá a tosse alérgica, tenho que beber um pouquinho mais. Nós poderíamos classificar as críticas do mais velho como a síndrome do cabrito sonhado. Significa atribuir a culpa da nossa frustração existencial a algo que nós não conseguimos alcançar. Ele dizia: tu nunca me deste nada, agora, pai, sou eu que não quero nada teu. Escusas de vir falar comigo. Uma nova punhalada no coração do pai. Mas este, com o mesmo amor que tinha abraçado o mais novo, estende também os seus braços em direção ao mais velho e diz-lhe: meu filho, tu sempre estiveste comigo, tudo que é meu é teu. Queridos irmãos, quem tem o filho ou quem tem o pai, tem tudo. Nós não precisamos de mais nada, nós temos tudo o que é necessário. E o filho respondeu mais uma vez: tu nunca me deste nada. Quantas vezes no campo de batalha familiar, profissional, eclesiástico, ou nós não disparamos frases como tu sempre, tu nunca, e vamos ferindo de morte os nossos mais preciosos relacionamentos. Como o irmão mais velho, por vezes agravamos o sofrimento daqueles que estão à nossa volta, em vez de potenciar alegria, em vez de aliviar a sua existência nesta vida. Sabem que é mais fácil estragar a festa na casa do pai do que entrar na festa e desfrutar da mesma com a família reunida. É evidente que o personagem principal na nossa parábola, já chegando ao final, que é o pai. O clímax da história, na verdade, não está na conversão do filho pródigo, ainda que seja importante, ou até no orgulho ressentido do filho mais velho. Não. O mais importante é a reação do pai. Enquanto os filhos vivem para si mesmos, centrados nos seus interesses, o pai apenas está interessado no bem-estar dos seus filhos. Ele vive para eles. O pai continua a ser fiel à sua paternidade, mesmo que encontre ingratidão. E por isso,
Ele não se vai desviar do seu dever. O pai não está apenas contente em ter os filhos em casa, ele quer celebrar. Mas a alegria desta festa irrita o filho mais velho. Sabem, queridos, existem pessoas nesta vida que nunca se alegram com os feitos dos outros. As festas têm que ser sempre para eles. Eles querem ser sempre o alvo da atenção. Havia um pensador que dizia que há pessoas que, se pudessem, morriam para que o seu caixão fosse velado e para que desta forma ainda assim pudessem ser o centro das atenções. Isto é um problema grave, espiritualmente falando. E dirigindo-se ao pai, ele até diz ao pai: este teu filho. Mas este teu filho é o irmão dele. O pai é o mesmo. Mas quando nós estamos chateados, dizemos: este teu filho, este. Esta é uma negação da fraternidade. O pai quer restabelecer relacionamentos, quer trazer reconciliação, cura, pôr as coisas no devido lugar. E por isso vai responder também com sabedoria e diz-lhe: este teu irmão. Versículo 32 de Lucas 15. Para um pai que perdoa, o passado já não conta. Quando Deus se aproxima de nós, o que importa é o presente e o futuro. Isso é o mais importante. Amar é desejar a felicidade e a salvação dos outros. O contrário será desejar a maldição aos nossos irmãos. Por isso, para o pai amar, foi respeitar os sentimentos de impaciência de um filho, dando-lhe tempo para crescer. Mas amar para o pai também foi respeitar. Nós vamos utilizar a mesma palavra sentimentos e vamos colocar um re por trás desta partícula. Foi respeitar os ressentimentos do outro filho para se reconciliar com o pai e com o irmão. E é neste clima tenso, quando a família se afasta, uma família que parece estar a desmoronar-se, que o pai, com cola espiritual, consegue voltar a aproximar a família. Ele aproveita todas as oportunidades para reconstruir, para curar-se. O tempo é escasso e a noite está a aproximar-se. Depois da morte, já não vai existir mais espaço para a reconciliação. Não existe mais espaço para pedirmos perdão. Não existe mais espaço para nos humilharmos diante de Deus. As atitudes que tomamos enquanto é dia podem privar-nos de um dia estar presentes na festa que existirá lá no céu, porque esta festa na casa do pai do pródigo é também uma analogia da festa do céu. E alguns podem correr o risco de não lá estar um dia no céu. Deus pode todas as coisas, exceto obrigar-nos. É participando na festa de salvação aqui na terra. E a cada sábado nós participamos numa festa de salvação. Hoje é um dia de salvação, é uma festa de salvação. Mas esta tarde, às 18 horas, com o Projeto Rise, nós também vamos ter uma festa de salvação. É mais uma oportunidade para nos aproximarmos da casa do Pai. E por isso eu renovo o convite para que possam estar logo à tarde no Jardim de Palmela. E assim nós vamos desfrutar dos valores do reino do Pai. Senhor, como ao prádico, ajuda-nos hoje a aceitar o teu convite. E se porventura chegarmos aqui hoje mortos espiritualmente falando, reaviva-nos. Nós estávamos perdidos, mas tu queres nos encontrar. E se nós respeitarmos e respondermos positivamente a esta iniciativa de salvação, nós vamos ver milagres a acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. É importante aproximarmos da casa do Pai e, sobretudo, da presença do Pai. Eu gostaria e quero aceitar este desafio e desafio também os meus queridos irmãos a realizarem este itinerário. Um sábado ricamente abençoado na presença de Jesus.